começa mais uma aula da gente do Verdades Essenciais, tá bom? E na semana passada a gente deu uma pulada, mas hoje a gente continua. Só recapitulando, o que nós vimos até agora é que a Bíblia é uma grande história, e essa grande história tem alguns atos. E nós dividimos esses atos em três grandes pilares: o pilar da criação, o pilar da queda e o pilar da redenção e nova criação, que a gente chama de Cristo. O que é isso? Bom, quando Deus cria, o paradigma é Gênesis 1:31. Quando Deus cria, Ele usa uma expressão que é: tudo é muito bom. O que acontece é que no meio desse processo de que tudo é muito bom, e Ele dá ordens para os seres humanos de dominar, de gerir a criação, alguma coisa acontece de maneira a quebrar essa ordem criacional de que tudo é muito bom. Então, a queda é exatamente uma disruptura. A queda é a maneira com a qual tudo vai ficar completamente louco. A vida não é o que ela deveria ser, a criação não é o que ela deveria ser, nada é como deveria ser. Então, essa queda tem efeito tanto na criação, mas essa queda também tem efeito nos seres humanos. Essa queda tem efeitos na gente. E aí eu citei com vocês efeitos psicológicos, ela tem efeitos físicos. A queda conseguiu entrar em tudo. Não tem nada que não tenha sido necessariamente contaminado pelo pecado. O pecado está em tudo. O pecado está nas nossas relações com os outros. O pecado está na nossa relação com a gente mesmo. O pecado está na relação da criação. O pecado está em tudo. Não tem onde o pecado não esteja. Agora, a grande questão que a gente precisa pensar é: existe solução? A narrativa bíblica vai trabalhar que sim. Cristo é a solução. Por isso, a narrativa bíblica vai trabalhar com duas coisas, que é a redenção, e ela vai trabalhar também com a consumação. Então, o que é que a gente vai trabalhar daqui para frente? A gente vai trabalhar daqui para frente com como Deus vai resolver o problema do mal. Como Deus vai... E na verdade, como Ele está resolvendo o desequilíbrio da criação. E quando esse processo vai ter fim. Por exemplo, eu estou com pneumonia, ok? Então o que eu tenho que fazer? Eu começo um tratamento de 10 ou 14 dias de antibiótico, beleza? Quando eu terminei o processo, eu estou pronto para recomeçar a vida normalmente. É isso. De Cristo para cá, da queda para cá, a gente está tomando 14 dias de antibiótico. Mas vai chegar um dia que acabou. E aí está curado. Está restaurado. O pulmão está novo. É isso que é a segunda vinda de Jesus. Acabou o ciclo. Não precisa mais tomar remédio. Está pronto. Está tudo jóia. Está tudo ok. Então é esse processo que a gente vai estudar. O que é a redenção? Vocês conhecem isso como salvação. Redimir é um processo redentor. É você formar de novo, é trazer o que era. E depois, por que é consumação? Porque acabou, pronto, não precisa mais. É por isso que o livro do Apocalipse trabalha com já não haverá mais. Já não haverá mais morte, já não haverá mais pranto. Por quê? Porque está consumado, está pronto, está perfeito, acabou. Então é isso que a gente vai estudar a partir de agora. A grande questão é
Dito isso, a grande questão é qual é o método utilizado por Deus na redenção. Qual é o método? Eu vou voltar ao exemplo que eu estava dando da pessoa doente. Estou tossindo muito, tenho febre, muita secreção. Aí eu vou no médico, ele vai lá, tira uma radiografia do meu pulmão, vê como é que eu estou, fez um exame de sangue, viu que a minha defesa está muito acentuada, aí ele vê que eu estou com o pulmão meio de vidro, e o que ele fala para mim? Cara, está com pneumonia. Agora a questão toda é o seguinte: qual e como é feita a escolha do tratamento? Aí ele vai falar, olha, você vai tomar tal antibiótico de tal jeito, de tal forma, vai ser administrado assim, 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 durante os dias, durante os 7 primeiros dias você toma assim, aí depois dos outros 7 dias você não precisa mais tomar remédio para febre, não é isso? Não é assim que acontece? Então, o plano da redenção acontece da mesma maneira. Vamos ver? Vamos até Gênesis 3. Vamos até Gênesis 3. Em Gênesis 3 nós vimos a natureza do pecado. Lembrem? Mas a serpente, ou seja, Satanás, mais astuto do que todos os outros seres, a natureza do pecado. O pecado tem uma natureza espiritual. Quando o pecado entra na criação, ele é pré-existente. A gente viu isso. Existiu uma rebelião fora daqui, e o pecado entra na gente, ok? E aí, como é que esse pecado entra? A partir da tentação. Lembra do Tiago? Cada um é tentado segundo a sua fraqueza. O desejo de Eva era ser como Deus, e o desejo de Adão também era ser como Deus. Mas nós vimos também a punição do pecado. Primeiro os efeitos, depois a punição. Efeitos psicológicos, efeitos sociais, efeitos na criação e efeito espiritual do pecado. Percebam, o homem está nu diante da sua mulher, mas já não é mais a mesma coisa. A relação com o outro foi afetada. Ele é expulso do jardim porque a relação com Deus foi afetada. Ele sente vergonha porque psicologicamente esse homem está afetado. Ok? Mas existe uma punição. E qual é a punição? Morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Só que vamos a Gênesis 3. Estudo a gente conversou em Gênesis 3. Porque existe uma coisa muito importante aqui. Vamos olhar Gênesis 3. Vamos olhar o verso 16. Olha o que o texto bíblico diz. A mulher ele declarou. O que ele declarou para a mulher? Multiplicarei grandemente. Está vendo? Agora olha o verso 17 de Gênesis 3. Ao homem ele declarou. Maldita é a terra por sua causa. Olha o verso 17 aí, de Gênesis capítulo 3. Agora, o que me chama a atenção é o verso 15. Porque se vocês observarem, a maldição vai ser dada no verso 16. Mas a graça de Deus, o perdão de Deus e o plano da redenção vai ser dado no verso 15. Percebam, antes de Deus amaldiçoar, Ele já providenciou a redenção. Antes da maldição chegar, Deus já providenciou a salvação. Percebam. Verso 15. Ele vai falar para a serpente. Serpente, e quem é essa serpente? Apocalipse 12, Satanás. Apocalipse 20, Satanás. O que é que ele vai falar para Satanás antes de amaldiçoar a raça humana? Satanás, porém inimizade entre você e a mulher, que foi quem foi tentada. Agora olha só. Entre a sua descendência. Satanás, haverá uma descendência sua. E essa descendência sua, perceba,
vai ter uma inimizade com o descendente da mulher. O descendente, não este, o descendente da mulher vai pisar na sua cabeça. E o que é que você vai fazer com ele, Satanás? Você vai ferir o calcanhar dele. O que eu quero falar com vocês? Jesus Cristo é o descendente da mulher. Vamos dar uma olhada em Gálatas. Olha o Paulo explicando esse texto. Vamos olhar Gálatas. Antes dos Efésios. Olha o capítulo 4 de Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 4. Olha o que o texto bíblico diz. Olhem a partir do 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. O que ele quer dizer com isso? Nós fazíamos parte da descendência da serpente. Todos os seres humanos nascem escravizados pelo pecado. Não há ninguém que não nasça escravizado pelo pecado. É isso que ele está falando no verso 3. Nós nascemos, eu vou tratar disso com vocês, pecado original. Nós nascemos escravizados pelo pecado, ok? Agora olha o verso 4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, a expressão é pleroma, ou seja, quando a vontade de Deus resolveu se manifestar, Deus enviou seu filho. Agora olha que interessante, não era o descendente da mulher? Nascido de mulher, nascido debaixo da lei. A fim de fazer o que? Verso 5. A fim de redimir o que estava debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque ninguém é filho de Deus por natureza. Nós somos filhos da ira. Nós não fazemos parte por natureza da descendência de Deus. Nós fazemos parte dos inimigos de Deus por natureza. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Porque o Filho de Deus nos deu o status de filho. Por isso nós somos adotados. Agora, o que é importante? O que a Bíblia trata? Gênesis 1 e 2 da criação. Apocalipse 20 e 21 da nova criação. Ok? E de Gênesis 3 até Apocalipse 19... nós estamos falando de como Deus está redimindo a raça humana. Como Deus está salvando a raça humana. E Ele tem um plano: Jesus Cristo. É isso. Não tem outro plano. O plano é Jesus Cristo. Então, percebam que antes da maldição do pecado, a salvação já foi anunciada. Eu vou colocar inimizade entre você, Satanás, e a mulher. Entre a descendência sua e o descendente da mulher. Agora olha bem para mim, por favor. Vamos lá. Como é que essa descendência vai ser formada? Eu vou falar isso e depois eu vou aplicar melhor esse negócio. Como essa descendência de Deus vai ser formada? Como é que a história bíblica vai continuar? Gênesis 4, Caim e Abel. Gênesis 5, a descendência de Adão. Gênesis 6, dilúvio. 7, dilúvio. 8, dilúvio. 9, dilúvio. 10 ainda dilúvio, mas são as 70 nações que vêm de Sem, Cã e Jafé. Gênesis 11, Babel. As nações estão formadas. Agora olha Gênesis capítulo 2, 12, por favor.
Em Gênesis capítulo 12, você vai observar isso. Do meio das 70 nações da terra, que estão em Gênesis 10, se você contar as nações, de Sem, Cã e Jafé são 70. E aí você vai entender por que Jesus enviou 70. Lembra da missão dos 70? Aquilo era uma figura de que o evangelho tem que chegar para toda tribo, língua e nação. Dentro das 70 nações, Deus vai chamar um cara, o Abraão. Para quê? Porque ele vai começar um povo dele. Ele não vai redimir os egípcios, por exemplo, que já existiam. Ele não vai redimir a Babilônia e vai usar a Babilônia. Deus vai começar um povo dele para a redenção. Olha o verso 1 de Gênesis capítulo 12, o que diz. Deus apareceu para o Abraão, que nessa ocasião se chama Abrão. Olha só. Então disse o Senhor a Abrão. Olha que coisa legal. Olha o que está acontecendo aqui agora. Abrão, a gente vai saber que ele mora lá no meio dos caldeus, ok? Agora olha o que vai acontecer. Saia da tua terra, saia do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. O que está escrito aí nesse texto? Tem muita coisa aí. Ah, pastor, não tem nada aí. Não, tem, claro que tem. Primeiro, sai do meio dos seus parentes. Você está abrindo mão da filiação. Você não mais é filho do seu pai. Você é meu filho. Olha que loucura. Deus está adotando Abraão. Vai para uma terra que eu mostro para você. Olha que coisa curiosa. Abre mão da sua herança. A sua herança quem vai dar sou eu, porque você é meu filho. E terceiro, abre mão do governo do seu clã. Por quê? Porque Abraão é o filho mais velho. Então se ele é o filho mais velho, quem vai governar quando o pai dele morrer é ele. Vai para uma terra que eu te mostro. Agora olha o verso 2. Eu vou fazer de você o quê? Uma grande descendência. Você não vai governar sobre o clã do seu pai. Eu vou fazer um clã novo a partir de você. Ou seja, qual é o método de Deus? Formar um povo. Deus vai formar um povo. Aí olha o objetivo aqui agora, porque a gente está no meio de uma guerra aí entre Israel e Palestino. Aí o povo começa a falar e um monte de coisa de Israel, 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 Israel. Bacana, que legal. Quem é o povo de Israel? É a turma que foi formada por Deus para quê? Para que o Messias nascesse de lá. Só isso. Acabou. O Salvador viria deles e veio deles. Jesus mesmo diz isso para a mulher samaritana, em João no capítulo 4. O que Jesus disse para a mulher samaritana? Se você conhecesse quem está falando com você, lembra disso? Porque ela disse assim: olha, nós samaritanos, a gente adora aqui e acolá. Jesus falou, olha só, a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque o Salvador vem dos judeus. O que é o Antigo Testamento inteiro, pessoal? O Antigo Testamento inteiro é Deus formando e mantendo um povo. Para quê? Para que o Salvador nascesse. Pronto, acabou. Esse é o propósito de Israel. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, o povo de Deus tem uma função: brilhar a glória de Deus e aguardar a chegada do Messias. Olha Mateus capítulo 1, que isso fica muito claro. O Evangelho de Mateus é escrito para judeus. Então olha como é que isso fica muito claro. Mateus capítulo 1. Olha o verso 1. O texto bíblico diz assim: registro
da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de quem? Do Abraão. O que o texto bíblico está dizendo? Esse é o herdeiro da promessa. Qual a promessa? A promessa de abençoar todas as nações da terra, mas não só essa promessa, a promessa de governar. Ele é o filho de Davi. Ele não só é o filho de Abraão, ele é o filho de Davi. Então ele não só é o herdeiro da promessa de que todas as nações da terra seriam abençoadas, como também ele é o herdeiro da promessa de Samuel 7,14, que diz: Davi, o seu reino nunca mais terá fim. Ele é o rei dos reis. Ou seja, o que é o Antigo Testamento, pessoal? O Antigo Testamento inteiro é a preparação para a chegada de Jesus. A Bíblia é a história da salvação. Agora nós vamos ver como isso acontece e como Deus mostrou isso o tempo todo no Antigo Testamento. O povo só não conseguia ver. E eu vou fazer isso de duas formas para vocês. Primeiro, eu vou olhar com vocês os sacrifícios, como eles eram feitos. E depois eu vou olhar com vocês, especialmente o tabernáculo. E aí depois vou olhar algumas coisas se sobrar algum tempo, como ofícios, tipo reis e profetas e sacerdotes. O que é que a gente está trabalhando aqui? Como Deus está, através da revelação dele, mostrando como ele está preparando o mundo para a chegada de Jesus. Tudo bem? Um livro que vocês adoram ler na Bíblia é o livro de Levítico, certo? Todo mundo adora ler o livro de Levítico, só que não. Mas vamos lá. Vamos entender como isso funciona. Vamos em Levítico capítulo 1, por favor. Vai, abre a Bíblia, que é a melhor coisa que você faz. Levítico capítulo 1. Para depois não dar migué e falar que esse livro é muito chato. Que livro cansativo. Não é isso, é porque você não aprendeu a ler ele, é diferente. E é isso aqui que esse curso, ele existe para isso. Inclusive eu estou querendo escrever uma obra nova. Eu falei que eu nunca mais ia escrever livro, mas eu desisti. Acho que eu vou escrever. Eu quero exatamente contar a história da Bíblia. Porque o que eu tenho percebido é que a galera, você pega a Bíblia, sabe quando o cara, ele começa a ler tanto personagem que ele não sabe. Então eu estou querendo escrever uma obra exatamente assim, contando a história toda de Gênesis a Apocalipse de maneira fácil. Que aí quando você pegar o texto bíblico, você falou, que legal. Boa, né, Eugênio? Estou sentindo falta disso também. Ajuda, não é? Tá, o primeiro é seu. Eu não sei quando é que eu vou escrever, não. Não, você vai viver muito ainda, sai fora. Mas é isso, porque são textos lindos. Olha que legal, olha que bacana. Vai. Levítico 1, verso 1. Olha só. Vamos lá. Da tenda do encontro do Senhor, beleza, vamos devagar. O que é a tenda do encontro do Senhor? Eu vou trabalhar isso daqui a pouco, mas só para vocês compreenderem. Israel não está formado ainda. Eles estão, eu vou fazer aqui, não é... Eles estão no Egito, saem do Egito, eles vão para o deserto. Eles vão ficar no deserto 40 anos. Ok? Eles vão ficar 40 anos no deserto. O livro de Números deixa isso muito claro. Anterior ao deserto, o que é que Deus fez com eles? Deus formou uma nação. Por quê? Porque Ele deu lei. O que distingue o Brasil? Nós temos uma Constituição. Mas não é só isso. O que é que distingue o Brasil? Nós temos uma religião. Uma religião forma o seu povo. Não existe povo ateu. Se você tira uma religião, outra entra no lugar. Isso é fato. Vocês vão ver isso na Europa agora. Está saindo o cristianismo e está entrando o islamismo. Esquece, é o que vai acontecer na Europa.
saiu o cristianismo, eles tentaram entrar com o ateísmo da Revolução Francesa, não deu certo, e agora a Europa está toda sendo colonizada por islâmicos. Esquece, não existe povo sem religião, isso não existe. Do mesmo jeito que não só uma lei, mas uma língua. Isso aqui forma um povo. E uma terceira coisa que forma um povo é o seu território. Isso aqui são 3 coisas básicas. O território, Deus vai dar, Canaã. Eles vão chegar lá. No processo de formação, a língua vai sendo formada. E o que ele dá no livro de Êxodo? Ele dá lei e religião. Isso são as tábuas, ok? Mas o que eu quero que vocês percebam? Eu vou trabalhar disso daqui a pouco com vocês. Mas o que é mais importante aqui? Olha o que a lei providencia, ok? Olha o que a lei providencia. Vamos lá. Levítico capítulo 1. Da tenda do encontro. Por quê? Porque na tenda do encontro é o lugar em que Deus habita com o povo. Lembra que a glória de Deus desce sobre a tenda? Lembra que a glória de Deus depois vai descer sobre o templo? Porque o que aconteceu no Éden? Nós fomos expulsos da presença de Deus, não fomos? O que é que Deus vai fazer agora? Agora Ele vai voltar. A partir da onde? Da tenda. E depois a partir da onde? Do templo. É um movimento de Deus. Ele está voltando para se relacionar com a gente. Se no jardim nós somos expulsos da presença dele, o método que ele vai usar no Antigo Testamento é primeiro na tenda, depois no templo e depois em Jesus. E agora, através do Espírito. Olha o método de Deus de se relacionar com a gente. Isso é lindo na Escritura. Primeiro ele vem para a tenda, depois ele vem para o templo, depois ele encarna. E agora? Agora ele está na gente. Olha que legal. Que loucura, né? Coisa bonita. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui? Essa aqui, a tenda, é onde Deus se relaciona com o povo. E Ele sempre se relaciona. Todo mundo podia chegar na tenda? Todo mundo podia chegar no templo? Só o sacerdote. Porque toda a relação com Deus sempre foi mediada. Alguém tem que falar com Deus no meu lugar. É por isso que vocês oram em nome de quem? Porque sempre é alguém que te leva até Deus. Você nunca chegou diante de Deus de cara lavada, senão a glória dele te fulminava por causa do seu pecado. E aí o que Jesus diz? Pessoal, quando vocês forem falar com Deus, o que vocês fazem? Falem em meu nome. Chegou lá em casa, bateu a campainha e falou assim: deixa eu falar com o Rômulo. Aí alguém chega e fala assim: ô Rômulo, fulano de tal está querendo falar com você. Pode falar, eu conheço. Beleza, esse é o papel de Jesus. Moisés fez isso, os sacerdotes faziam isso. Esse é o processo, ok? Então vamos lá, se for muita informação você me fala depois. Está no Verdades Essenciais isso. Olha Levítico primeiro. Olha que coisa maravilhosa. Levítico primeiro. O Senhor chamou quem? O Moisés. Ele ordenou. Percebe? Tem um mediador. Diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, ok? Olha o que vai acontecer agora, gente, que legal. Se o holocausto for de gado, a palavra holocausto significa todo queimado. O que era isso? O Evandro ia trazer uma oferta. Então ele falaria para o sacerdote assim: eu quero consagrar toda a minha vida ao Senhor. Então ele traria a oferta para mim e eu queimaria a oferta inteira. E o que significa isso? Toda a vida do Evandro está consagrada a Deus. Ele está entregando, por exemplo, olha, a minha colheita esse ano foi muito boa naquela ocasião, ok?
Então a oferta de holocausto, ela é uma oferta de consagração. Vamos lá. Esse animal tem que ser como, gente? Olha o texto. Macho e sem defeito. Olha como Deus não escreve. Deus pega na mão para aprender. Deus pega na mão. Literal, é jardim de infância isso aqui. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro. Ele não vai até Deus. Ele para na porta. Lá dentro da tenda Deus está. Ele para na porta. Ele trouxe a oferta e ele para na porta. Tudo bem? Para que seja aceita pelo Senhor. Agora, o que ele faz com essa oferta? O texto bíblico diz que ele põe a mão sobre a cabeça do animal. Então, eu vou tentar fazer assim, ó. O animal está aqui e o que eu faço? Eu trouxe uma oferta para Deus. Então eu faço isso. Eu boto a mão na cabeça do animal. Ok? Ele porá, verso 4, ele porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceita como propiciação. O que é propiciação? Tornar propício, tornar favorável. O Eugênio trouxe uma oferta. Então, essa oferta vai fazer com que ele se torne favorável a Deus. Ele é um inimigo de Deus. Então, quando ele traz a oferta, é mais ou menos assim. Eu fui à Bolívia semana passada e nós fomos a um restaurante de um boliviano lá. Fomos comer jacaré. No meio do almoço, ele veio e falou bem assim: ah, é uma mesa de brasileiros? Sim, tudo bem que ele estava com a camisa do Boca Juniors. Falando, pô, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas aí o que ele fez? Ele falou, não, vocês não vão embora desse jeito. Coisa curiosa, né? Vocês não vão embora desse jeito. Vocês vão comer da culinária boliviana. E aí a gente já tinha almoçado e o cara trouxe mais uma refeição enorme para nós, por conta da casa. Porque ele falou bem assim, vocês são irmãos brasileiros, que bom que vocês estão aqui. Ele deu uma oferta para nós. Ele nos ofertou. Para quê? O que ele estava querendo dizer para a gente? Vocês são muito amados. Os nossos povos são amigos. Então é isso. A oferta é para que tenha uma amizade entre Deus e o homem. Tem uma briga. Então, como tem uma briga, tem que ter uma amizade selada entre Deus e o homem. Ok? Agora, olha o texto bíblico. Para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor. E os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar que está à entrada da tenda do encontro. Parou aí? Olha para cá. O que é que se faz com um macho sem defeito? Pega-se o macho sem defeito, a tenda está lá. Coloca-se a mão na cabeça desse macho. Por quê? Porque o meu pecado está sendo transmitido para ele simbolicamente. Aí vai vir um outro cara, vai pegar esse animal que está levando o meu pecado, e o que ele vai fazer na presença de Deus? Ele mata esse animal, e não só mata esse animal, o sangue desse animal é derramado, ele vai ser todo queimado, e o sangue vai ser derramado na presença de Deus. Olha para cá. Quem é o macho sem defeito? João Batista fala o que quando ele olha Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado
Jesus é um macho sem defeito, ele não tem pecado. Ele pode ser apresentado como oferta no nosso lugar. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo fez paz com Deus por meio de um holocausto. Ele fez paz, porque ele é a oferta pelo pecado. Ele é a ovelha. Agora, quem é que levou? Quem foi o sacerdote que levou Jesus diante de Deus? Ele mesmo. Porque ele é o sacerdote. Ele foi lá. Ele diz: eu dou a minha vida, mas eu pego de volta. Então, pessoal, é isso que a Bíblia trabalha como sendo substituição. Sai você e entra Jesus. Você não botou a mão na cabeça de Jesus, mas você creu que Ele fez aquilo no seu lugar. Isso é salvação, gente. Isso que é justificação. Sai você que deveria ser morto, mas você apresenta diante de Deus uma ovelha, Cristo. Isso é um método de Deus. Agora vamos continuar aqui. Olha o capítulo 2, como ele é bonito também. Todas as ofertas, irmãos, elas trabalham essa direção. Agora olha que legal. Verso 2, capítulo 2. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal, olha lá, agora é uma oferta de cereal, terá que ser da melhor farinha. Não pode ser qualquer farinha, tem que ser a melhor. Ok? Sobre ela, o que ele vai fazer? Ele vai colocar incenso. Olha que bacana que vocês vão ver aqui agora. E a levará aos descendentes de Arão, aos sacerdotes, farinha com incenso, ok? Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo e com todo o incenso. E o que ele vai fazer com esses bolos? Isso, eles faziam um bolo. Em cima do bolo, o que ele fazia? Ele derramava o óleo da unção com incenso. E aí o que ele fazia com esse bolo depois? Queimava. Por isso que vocês falam assim: nossa, Senhor, receba as nossas orações como um aroma suave. Porque sempre foi queimado. Olha para mim. Quem é que encarnou? E sobre ele foi derramado o Espírito. Jesus Cristo. Por que as nossas orações são aceitas? Por causa de Jesus Cristo. E o que aconteceu com essa oferta? Ela foi completamente queimada. A oferta de bolos nada mais é do que a encarnação de Jesus. Cara, Deus está desenhando para a gente entender, cara. Ele desenha. Ele pega a mão e fala: hein, aqui ó, e aí? Os caras fizeram isso por mais de 1000 anos e não conseguiram entender. Querem continuar? Vamos lá, vamos mais uma. Vamos para o capítulo 3, tá beleza? Capítulo 3. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal de gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Agora olha o método de novo. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto aonde? À entrada da tenda. Essa oferta aqui é muito bacana. Por quê? Porque essa oferta, quem comia, olha que legal, o sacerdote
comia junto com o ofertante. Vocês lembram do filho de Eli, do Samuel? O pessoal estava na fila, e o que eles faziam? Eles vinham com um garfo, e eles pegavam a melhor parte para eles. Lembram? Essa oferta aqui, ó, é a oferta de comunhão. Porque o sacerdote comia junto com o ofertante. Agora olha que coisa bacana. O que era símbolo disso? O pecador come junto com o representante de Deus. Tem uma oferta e o pecador, ele vai comer junto com Deus. Isso é paz. Vocês lembram que o salmista diz assim: preparas uma mesa diante dos meus inimigos? Ok? Unges a minha cabeça com óleo. Há um armistício e há uma parada numa guerra quando os inimigos comem juntos. Ok? Essa é a oferta de comunhão. Agora, como é que essa oferta foi substituída, gente? Vocês comem com Deus toda vez que vocês ceiam. Esse é o meu corpo. Esse é o meu sangue. Oferta de comunhão. Deus está comendo com a gente. E a gente vai comer com Deus a última vez nas bodas do Cordeiro. Está desenhado para entender, cara. Está assim, está na cara. A gente come com o Senhor toda vez que a gente ceia. É o pão e o cálice e a presença de Jesus. É o Espírito que trouxe. Nós estamos comendo da mesa de Cristo. É uma oferta de comunhão. E percebam como ele vai dizer o seguinte. Olha como é que essa oferta tem que ser no verso 3, no capítulo 3. Pôr a mão sobre a cabeça do animal, será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, sacerdotes, derramarão sangue do lado do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo. Porque sempre tem o juízo de Deus, fogo. Por isso que o batismo de Jesus é o batismo com fogo, que significa a justiça e juízo. Diz assim, ó, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras, está ligada a elas e tal. Verso 5, os descendentes de Arão queimarão tudo em cima do holocausto, que está sobre a lenha, acesa no altar, como oferta preparada no fogo. Aroma agradável a Deus é esse negócio. Olha que coisa curiosa, gente. Isso é incrível. Agora, vá ao livro de Números. Deixa eu trabalhar um outro negócio legal com vocês. Livro de Números. Capítulo 15. Desculpa, capítulo 19. Capítulo 19. Olha que legal. Números 19. Verso 1. Disse também o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma ovelha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma canga. Essa ovelha nunca pode ter trabalhado. Vocês a darão ao sacerdote Eleazar. Ela será levada para fora do acampamento. Olha, isso aqui é muito legal, gente. Ai, meu Deus, vai lá. E sacrificada na presença dele. Olha para mim. Aonde Jesus foi sacrificado? Dentro de Jerusalém? Fora. Fora. A ovelha tem que ser sacrificada fora da cidade. Ela nunca é sacrificada dentro. Isso é incrível, Deus está desenhando. Mais uma vez, para a gente entender. Ó, vai lá. 3. Vocês a darão ao sacerdote.
ela será levada para fora do acampamento e sacrificada na presença dele. Então o sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Na presença dele, a novilha será queimada, o couro, a carne, o sangue e o excremento. O sacerdote apanhará um pedaço de madeira de cedro, hisopo e lã vermelha, e os atirará no fogo que estiver queimando a novilha. Depois disso, o sacerdote lavará suas roupas e se banhará com água. Então poderá entrar no acampamento, mas estará impuro até o cair da tarde. Aquele que queimar a novilha também lavará suas roupas e se banhará com água e também estará impuro até o cair da tarde. O que é isso aqui que está querendo dizer? O novilho é morto fora da cidade e quem está em contato com ele está contaminado. Olha que loucura. Agora olha só. Um homem cerimonialmente puro, ou seja, sem ter contato com o pecado, vai pegar as cinzas da novilha e vai recolher. E colocará num local puro, fora do acampamento. Serão guardadas pela comunidade de Israel para uso aonde? Na água da purificação. Não tem essa novilha que foi queimada do lado de fora e as cinzas foram guardadas? O que é que você vai fazer com essas cinzas? Olha que doido isso, gente. Você vai colocar essas cinzas numa água. Era isso que eles faziam. E essa água, o que você faz com ela? Você purifica os objetos que vão ser usados para o culto, por exemplo. Ok? O que Jesus Cristo fez com a gente? Ele morreu fora da cidade. O sangue dele foi aspergido na presença de Deus. Só que eu não preciso de nenhuma água purificada para me lavar. Por quê? Vocês foram batizados porque a única água purificadora já desceu sobre vocês. O sangue de Jesus que purifica vocês de todo pecado. A água é só um símbolo. Sempre foi assim, gente. Sempre foi assim. O Antigo Testamento inteiro é sobre esse método, substituição. Sai o pecador e entra um animal no seu lugar. E aqui é a mesma coisa. Sai a gente e entra Jesus Cristo. É isso que se chama salvação para os cristãos. Só que percebam, antes de Cristo, eu tinha que ir a um lugar, ir fazer o sacrifício. Eu tinha que providenciar a oferta. Eu tinha que fazer tudo como a lei mandava. Mas em vindo a plenitude do tempo, Deus providenciou a oferta. Deus providenciou o sacerdote. E toda a obra foi consumada no nosso lugar. É isso que é salvação. Quando a gente então chama alguém para aceitar Jesus, eu estou vendo, em 10 anos de ministério, gente, eu estou vendo pessoas se converterem, perdão, tá? Sem querer escarnecer. Isso que a gente está ouvindo do lado de fora não converte ninguém. Agora, isso aqui converte. Explicar a Bíblia, explicar o método de Deus, orar com as pessoas para que o Espírito as convença de que tem um substituto para os pecados delas, porque no nosso tempo, daqui a pouco eu vou pregar e vou falar sobre isso, nem pecado as pessoas não têm, elas não acham que tem nem pecado. Deus, na verdade, é um terapeuta da galera hoje em dia.
Então, esse trabalho aqui, isso converte. Discipulado converte. Andar junto e explicar a Bíblia converte. Agora, baixar a luz e fazer barulho, nós estamos perdendo tempo. Perdendo muito tempo. O método é outro. O método é explicar. Olha aqui, vem cá. Está percebendo, cara? Você precisa de alguém. Você não pode chegar diante de Deus. Você é impuro diante de Deus. Tem que ter alguém que vai te levar lá. Então a gente não pode esquecer disso, pessoal. Como é o método de salvação? Substituição. Entra Jesus Cristo e sai o pecador. Pastor, como é que isso acontece? Pela fé. Creio no que foi realizado, creio no que foi feito. Eu fui num batizado da minha sobrinha, filha do meu cunhado, ontem na igreja luterana de Santa Maria de Jetibá. E aí, uma coisa que as igrejas, especialmente reformadas, abandonaram, que são muito importantes, e eu faço isso sempre quando tem um batismo. No final, o pastor falou bem assim: olha, vamos recitar o credo. Aí Júlia, minha filha que não perde uma piada, olhou para mim e falou assim: pai, credo? Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Deus Espírito, creio na Santa Igreja Cristã, que é a comunhão dos santos, creio na remissão dos pecados, creio na ressurreição do corpo, creio na vida eterna. Isso é uma declaração de fé da igreja. É uma declaração universal de fé da igreja. Que não se faz, que se perdeu. Hoje em dia ninguém sabe nem no que crê. Creio no Pai, creio no Filho, creio no Espírito. Eu creio na remissão dos pecados. Os pecados estão perdoados. Como? Por substituição. Esse é o método de Deus. E Ele ainda faz isso hoje. Irmãos, eu converso com pessoas que têm tido experiência de conversão e tem sido muito interessante. Literalmente, pessoas que dizem assim: olha, é como se tivesse saído um caminhão das minhas costas. É como se os meus olhos tivessem se aberto. Olha que coisa interessante. É como se a realidade do pecado começasse a fazer sentido para mim. Isso é conversão, cara. Isso não é crise religiosa. É porque diante de Deus a primeira coisa que a gente tem é a noção do nosso pecado. Se a pessoa não tem noção do seu pecado, da sua insuficiência, tem algum problema na conversão dela. Ou se o crente não tem a consciência do pecado, tem algum problema na vida dele. Mas isso, de maneira nenhuma, anula a obra de Jesus Cristo, que é suficiente. Por isso que para cristãos e para crentes, não pode haver culpa. Tem que haver arrependimento. Você pode ficar triste e deve ficar triste por causa do pecado. Agora, peso nas costas depois do arrependimento, jamais. Não pode. Porque a gente foi completamente perdoado. Não, mas poxa, pastor, eu errei. Claro, aí eu vou ficar triste. Triste é uma coisa. Nossa, vacilei com o Evandro, vacilei com a Martinha, errei com ela, errei com vocês. Vou ficar triste. Agora, culpado, jamais. Não pode. Porque a culpa já foi levada. Então, eu termino a nossa aula aqui. Eu não vou ter tempo de falar do tabernáculo. Agora posso falar numa outra ocasião. O que eu quero mostrar para vocês hoje? O método de Deus salvar é substituição. Sai a Marta, entra Jesus Cristo. Sai o Rômulo, entra Jesus Cristo. Agora olha que coisa bacana. Não acontece só com a punição do pecado. Porque a punição do pecado é a morte. Percebe que o que eu vou ganhar com esse negócio? Que é por isso que se chama graça também. Eu ganhei a adoção. Eu sou filho. Mas não para por aí. O que vai acontecer com o meu corpo? Eu vou ressuscitar dos mortos.
Por isso que Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos para reverter o efeito do pecado. E eu vou ressuscitar também. E vocês vão ressuscitar também. E nós veremos o Senhor. E nós seremos glorificados como Jesus Cristo foi. Essa é a promessa, 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, o Evangelho é lindo e a palavra de Deus é linda. Ela tem que ser lida da maneira com a qual o Espírito revelou para a gente. É por isso que a boa teologia é importante. Tá bom? Substituição. Esse é um método de salvação de Deus. Somos completamente dependentes do poder de Jesus Cristo. E só de Jesus Cristo.